E aí, abençoados, tudo bem? Olha aqui onde eu tô, ao ar livre. Eu juro pra vocês que há 2 minutos atrás estava fazendo sol. Agora começou essa ventania, mas vamos lá, vamos tentar gravar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas do autoconhecimento que ninguém te conta, mas eu vou te contar. Bora lá! A gente fala muito sobre autoconhecimento aqui, muita gente fala sobre autoconhecimento, mas o que é o autoconhecimento de fato? Eu tenho muitos vídeos aqui na minha playlist que falam sobre isso, é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu comecei nesse processo já tem uns 4, 5 anos, que eu estou me conhecendo, tentando me entender, tentando me encontrar. Estou um pouco perdida? Estou, mas estou a caminho, persistente e seguindo em frente. Essa é a ideia. Então, o autoconhecimento nada mais é do que você se conhecer internamente, entender os seus pontos fracos, descobrir que eu tinha sombras, que eu tinha algo dentro de mim, algo não, várias coisas dentro de mim que não eram legal e que a sociedade não gostava, que a sociedade não aprovaria. Coisas como inveja, comparação, raiva, competição, vários tipos de sombra que eu tinha e eu ainda tenho, só que agora eu tento trabalhar elas de uma forma mais consciente e tentando melhorá-las, mas todo ser humano tem essas questões que eu falei para vocês e todos os seres humanos precisam, se quiserem ter uma vida mais tranquila, mais feliz, com mais fluidez, é importante que a gente olhe para essas sombras, o que não é legal, o que não é bacana, porque dói, incomoda. Inclusive eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu falo bastante das minhas sombras. É muito importante que a gente entenda que todo mundo tem. Não que você precise expor, como eu faço aqui nos meus vídeos, eu falo das minhas sombras abertamente, não todas, porque se eu falar todas, talvez não pegue muito bem, mas eu exponho algumas sombras aqui, algumas sombras que são mais aceitáveis, então, conhecê-las, entendê-las e começar a trabalhar em você. Você não precisa postar num vídeo do YouTube ou postar no seu Instagram as suas sombras, mas é muito importante que você reconheça elas. Eu faço isso aqui de expor as minhas sombras e falar mais sobre elas, porque eu quero que as pessoas entendam que é normal sentir isso. É normal você sentir uma inveja, é normal você se sentir porque aquele amigo conquistou uma coisa que você queria e você não conquistou ainda. É normal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É importante que a gente reflita sobre essas questões e trabalhe elas. Só que só é possível trabalhá-las se a gente conhecer. Então é muito importante a gente conhecer essas sombras, esse lado mais obscuro. A gente tem que entender que o ser humano não é igual às novelas, o mocinho e a vilã. Não, a gente usa várias máscaras e a gente pode sim, em alguns momentos, ser um ser humano bem desprezível, um ser humano bem ruim. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa se conhecer e precisa entender de onde vem esse sentimento e tentar tratá-los. Eu acho que é a melhor forma de lidar com as suas sombras, é o que eu faço hoje em dia. Verdade número 2. Nesse processo todo, a gente se sente muito, muito sozinha. A gente se sente perdido no meio do mundo, sente que a gente não tem uma tribo que se encaixe. A gente não entende as pessoas não entendem a gente. E esse é um processo natural de quem está se autoconhecendo. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, que talvez seja um processo bem solitário. A maioria das vezes é bem solitário, mas a notícia boa é que com o tempo a vida vai te trazendo pessoas, te trazendo um círculo de pessoas que te entendam, que estão nesse processo também. Então as pessoas começam a se aproximar de você, as pessoas que estão na mesma sintonia que você, e você começa a se sentir menos sozinha. Hoje eu tenho amigas maravilhosas que eu consigo conversar sobre assuntos profundérrimos, assuntos assim que eu jamais imaginei conversar com ninguém. Hoje eu tenho essa felicidade de ter algumas amigas muito cabeça. Elas mesmo sem entender de fato o autoconhecimento, elas realmente não me julgam, elas conseguem me entender, elas conseguem começar a se autoconhecer. Muitas vezes eu já tive pessoas que começaram com esse processo de conhecer as suas sombras através de mim, né? Porque eu conversei com elas sobre as minhas sombras e elas começaram a identificar nelas as próprias sombras. Então isso é muito bacana também. Verdade número 3. Nesse processo todo, vão ter coisas que você vai ver que você precisa melhorar. De repente a sua inveja, de repente a competição que você tem com outras pessoas. Enfim, várias coisas dentro de você, mágoas que você tem
você vai ver coisas que precisam melhorar e você vai decidir não mexer nisso. Você vai decidir, tá bom, deixa assim mesmo, eu não quero mexer nisso aqui, machuca demais. Vão ter momentos que você vai fingir que aquele problema não existe. Você não está preparada para olhar para aquilo naquele momento. E tá tudo bem. Você não precisa resolver todas as suas pendências de uma vez só. Resolva devagar. Quando você estiver preparado para olhar naquele lugar que dói, você olha. O autoconhecimento não é nada fácil. Realmente é para os corajosos. O autoconhecimento você realmente precisa mergulhar para dentro de você. E nem todo mundo está disposto a ver as coisas que nós temos aqui dentro, que muitas vezes não são bonitinhas e não são legais de colocar na internet. Então a gente tem que olhar para essas sombras, tem que conhecer os nossos perrengues, o nosso passado, olhar para a nossa infância. Olhar para a infância é muito difícil, porque muitos dos traumas que a gente tem veio de lá. Então, entenda que tá tudo bem se você olhar uma fase da sua vida, da sua infância, de repente, algum trauma que você teve e você não está disposta a olhar para aquilo agora, você não quer resolver aquilo agora, pode deixar para depois. Mais para frente, você talvez se sinta mais preparada para olhar para aquela sombra. Não se culpe e não apresse o seu processo. E a verdade número 4 é o que eu acabei de falar. A gente não pode ter pressa no processo. Cada um vai vivenciar esse processo de uma forma diferente. Eu comecei pelas minhas sombras, eu comecei a me entender, eu comecei a ver as coisas que eu não tinha de tão legal, as coisas que eu fazia que não era legal, atitudes que não eram legais. Então, eu comecei por esse lado. Pode ser que você comece, de repente, vendo as suas qualidades, de repente, um trauma seu vem à tona. Cada um vai vivenciar isso de uma forma e não apresse as coisas. Não compare o seu processo com o processo do outro. Né? De novo, autoconhecimento falando, né? Gritando. Não compare. O processo do outro é o do outro e o seu é o seu. Aprenda a ter paciência. Paciência faz parte do processo e com o tempo as coisas vão se encaixando e quanto mais você se conhece, mais o processo acontece. Você vai vendo que você está se tornando uma pessoa melhor e que você já consegue ver a vida de outra forma. Isso é o mais importante. Então, se isso tudo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, deixa sua curtida, se inscreve no meu canal. Fica aí que semana que vem tem mais. Beijo!